Titanic foi um navio de passageiros britânico operado pela White Star Line e construído pelos estaleiros da Harland & Wolff, em Belfast. Segunda embarcação da classe Olympic de transatlânticos, depois do RMS Olympic e seguido pelo HMHS Britannic, foi projetado pelos engenheiros navais Alexander Carlisle e Thomas Andrews. Sua construção começou em março de 1909 e seu lançamento ao mar ocorreu em maio de 1911. O Titanic foi pensado para ser o navio mais luxuoso e mais seguro de sua época, gerando lendas que era supostamente inafundável. A embarcação partiu em sua viagem inaugural de Southampton com destino a Nova York em 10 de abril de 1912, no caminho passando em Cherbourg-Octeville, na França e por Kenistove, na Irlanda. Colidiu com um iceberg na proa do lado direito às 23h40 de 14 de abril, naufragando na madrugada do dia seguinte, com mais de 1.500 pessoas a bordo, sendo um dos maiores desastres marítimos em tempos de paz de toda a história. Seu naufrágio destacou vários pontos fracos do projeto, deficiências nos procedimentos de evacuação de emergência e falhas nas regulamentações marítimas. Comissões de inquérito foram instauradas nos Estados Unidos e no Reino Unido, acarretando mudanças nas leis internacionais de navegação, que permanecem em vigor mais de um século depois. Os destroços do Titanic foram procurados por décadas até serem encontrados, em 1985, por uma equipe liderada por Robert Ballard. Ele se encontra a 3.843 metros de profundidade e a 650 quilômetros ao sudeste de Terra Nova, no Canadá. Sua história e naufrágio permanecem no imaginário popular, levando à produção de vários livros e filmes a seu respeito, mais notavelmente o filme Titanic, de 1997. Até hoje é um dos navios mais famosos da história, com seus destroços atraindo várias expedições de exploração ao longo dos anos. O Titanic começou a ser montado 4 meses depois, em 22 de março de 1909, com seu casco recebendo o número 401. Para poder diferenciar os dois irmãos, o Olympic foi construído com seu casco inteiramente branco, enquanto o do Titanic recebeu a cor preta. Os trabalhos de armação de sua estrutura progrediram em um bom ritmo e foram completados no início de 1911. Seu casco era formado por aproximadamente 2.000 placas de aço medindo 3 metros de comprimento por 2 metros de largura e uma espessura entre 2,5 a 3,8 centímetros que eram mantidas unidas por mais de 3 milhões de rebites. O Titanic tinha 269 metros de comprimento, 28 metros de largura e 53 metros de altura. Sua arqueação era de aproximadamente 46 mil toneladas, por volta de 1.000 toneladas a mais que o Olympic. Ele operava com uma tripulação de 892 pessoas e podia transportar até 2.435 passageiros dispostos em 3 classes. Além disso, a embarcação também carregava correio e por isso recebeu o prefixo Royal Mail Ship, RMS. Ao todo, o Titanic custou 7,5 milhões de dólares em valores da época. O navio era dividido em 10 convéses, sendo o maior navio transatlântico construído até então. 23, o convés mais alto era chamado de convés superior ou convés dos botes, e era onde ficavam os botes salva-vidas, alojamento dos oficiais e a ponte de comando. Abaixo estavam os convéses de A a G, todos destinados aos passageiros com exceção do último, que também abrigava compartimentos de carga. Mais abaixo ficavam mais compartimentos de carga, a casa das máquinas caldeiras, alojamentos da tripulação e as reservas de suprimentos. O Titanic, assim como seus irmãos Olympic e Britannic, era movido por uma combinação de 2 sistemas de propulsão. Ele possuía 29 caldeiras a vapor agrupadas em 6 salas, alimentando 2 motores de tripla expansão com 4 cilindros cada que moviam as 2 hélices laterais. O vapor excedente era reutilizado por uma turbina de baixa pressão que movia a hélice central. O navio conseguia chegar a uma velocidade média de 21 nós, 39 km por hora, consumindo entre 638 a 737 toneladas de carvão por dia. O Titanic fornecia aos seus passageiros as instalações mais luxuosas e confortáveis do que qualquer outro navio contemporâneo. A primeira classe ia do convés dos botes até o convés E e incluía um ginásio com os equipamentos mais modernos da época, quadra de squash,
Sala de fumar decorada com uma lareira e pinturas de Norman Wilkinson, restaurante à la carte, 2 cafés decorados com palmeiras, piscina coberta, banhos turcos. Sala de leitura com mobílias de mogno e vitrais e convés de passeio coberto. Suas cabines eram igualmente luxuosas, com algumas tendo até casas de banho particulares, uma coisa rara na época, e com 2 delas inclusive possuindo seu próprio convés de passeio privado. Conectando todas as cabines e instalações estavam 2 grandes escadarias, uma entre a primeira e segunda chaminés e a outra entre a terceira e quarta, que eram cobertas por uma enorme cúpula de vidro. A escadaria dianteira era adornada por um relógio entalhado chamado de Honra e Glória coroando o tempo, e era servida também por 3 elevadores que iam do convés A ao I. No convés D, a grande escadaria dava para uma enorme sala de jantar. O casco do Titanic era dividido em 16 compartimentos estanques. Atravessando esses compartimentos existiam 12 comportas estanques situadas nos locais onde a passagem era necessária para o bom funcionamento do navio. Estas podiam ser fechadas remotamente a partir de um interruptor na ponte de comando ou mesmo automaticamente em caso de acidente. Porém, os compartimentos estanques centrais não iam além do convés E, enquanto os compartimentos da proa e popa chegavam apenas até o convés D. Os projetistas acreditavam que se 2 compartimentos adjacentes fossem inundados, o navio poderia continuar flutuando. Esse limite era de 4 se os compartimentos inundados estivessem na proa. Dentre as quase 900 pessoas que faziam parte da tripulação do Titanic, 66 pertenciam à tripulação de convés, oficiais, marinheiros, vigias e quartel-mestres, 325 eram mecânicos, carvoeiros, foguistas, graxeiros e especialistas. E por fim 494 eram membros da equipe de atendimento, comissários, mordomos, cozinheiros, operadores de rádio, etc. O comandante do navio era o capitão Edward Smith, o mais respeitado oficial da White Star Line e extremamente popular entre os passageiros da primeira classe, tendo comandado todos os maiores e mais novos navios da companhia desde 1904. Henry Wilde de última hora chegou para ser o oficial-chefe e o segundo no comando do Titanic, causando uma mudança na hierarquia dos oficiais. Isso fez com que os 3 oficiais mais graduados da embarcação fossem os mesmos que haviam trabalhado no Olympic, com o terceiro sendo o primeiro oficial William Murdoch. Além deles, também estavam a bordo o segundo oficial Charles Ligotoler, terceiro oficial Herbert Pittman, quarto oficial Joseph Bochal, quinto oficial Harold Love e sexto oficial James Moody. Eles eram os encarregados de comandar a tripulação do convés e garantir o andamento e bom funcionamento de toda a embarcação. Eles eram auxiliados por quartel-mestres que cuidavam da roda do leme, os vigias que trabalhavam no cesto de gávea e os marinheiros que ficavam na manutenção dos diversos dispositivos a bordo. A equipe de mecânicos trabalhava nas entranhas do navio. Sob o comando do engenheiro-chefe Joseph Bell, eram os responsáveis por cuidar da sala de máquinas e manter o Titanic em funcionamento. As 29 caldeiras eram alimentadas por 300 foguistas que atuavam em condições terríveis. Pouquíssimos membros da equipe sobreviveram ao naufrágio. O Titanic deixou o porto de Southampton às 12 horas e 15 minutos do dia 10 de abril de 1912 com 953 passageiros a bordo, 29 dos quais desembarcariam antes do navio seguir para Nova York. A bordo estavam pessoas de 40 nacionalidades diferentes. Ao partir, a embarcação passou perto do SS New York, que estava atracado no cais. A sucção das hélices do Titanic fez com que as amarras que prendiam o New York se soltassem, e ele rapidamente começou a se aproximar do navio maior. Smith deu ordem para que as máquinas entrassem em ré a fim de criar um efeito que empurrasse o New York para longe. Os rebocadores do porto conseguiram parar o New York e impedir uma colisão, porém os 2 navios chegaram a ficar a menos de 2 metros de distância um do outro. Esse incidente fez com que o Titanic deixasse Southampton com 1 hora de atraso. A travessia do Titanic pelo Oceano Atlântico ocorreu sem grandes incidentes pelos 2 dias seguintes. No dia 12 de abril ele começou a receber avisos de gelo vindos de outras embarcações. A primeira mensagem deste tipo foi do SS La Touraine, que alertava sobre uma névoa densa, uma espessa camada de gelo na superfície da água e vários icebergs em diferentes pontos do oceano. Essa mensagem foi imediatamente entregue ao capitão Smith.
O navio recebeu várias outras mensagens de icebergs e campos de gelo por todo o dia seguinte. Na parte da tarde, o incêndio que estava ocorrendo em uma de suas reservas de carvão desde antes da partida de Southampton foi finalmente apagado. Esse tipo de incidente não era incomum em embarcações da época, porém sua intensidade foi rara devido a uma explosão de gás e pela baixa qualidade do carvão ocasionada por uma greve de mineiros. Foram necessários vários homens para apagar o fogo, que possivelmente pode ter enfraquecido as paredes do casco. O SS Rappahannock enviou às 22h30 mais uma notificação sobre camadas de gelo grossas e campos de icebergs. O recebimento dessa mensagem foi confirmado no diário de bordo por um dos oficiais. O Titanic já havia percorrido mais de 3.600 quilômetros por volta da noite de 14 de abril. Dentre os avisos de gelo recebidos durante o dia estava um do SS Californian. Às 22h55, o California enviou um outro aviso para todos os navios próximos, inclusive para o Titanic. Porém, Jack Phillips interrompeu o operador da outra embarcação e o mandou calar a boca para que pudesse continuar enviando mensagens dos passageiros para o continente. Logo depois disso, o operador de rádio do Californian desligou seus equipamentos e foi dormir, já que não era costume manter os operadores trabalhando durante a noite. Por volta das 23h30, o Titanic estava viajando a pouco mais de 21,5 nós, 41 km por hora, com a maioria dos passageiros. 5 minutos, mais de 13 mil toneladas de água já tinham entrado na embarcação. Andrews logo percebeu que o Titanic estava condenado. Ele e Smith voltaram para a ponte, onde o engenheiro informou os oficiais sobre a situação, aconselhou o lançamento imediato dos botes salva-vidas e estimou que o navio afundaria em pouco mais de uma hora. O impacto do iceberg havia entortado as placas de aço do casco e causado 6 pequenas aberturas, com todas juntas equivalendo a uma área de pouco mais de 1 metro quadrado de todo o navio. A maior abertura tinha por volta de 12 metros de comprimento e aparentemente seguiu as linhas das placas de aço. As placas na parte central do navio eram mantidas unidas por 3 fileiras de rebites feitos de aço de carbono, porém as placas da proa e popa ficavam presas por 2 linhas de rebites feitos com ferro forjado, que segundo especialistas estavam no limite da tensão antes mesmo da colisão. Esse segundo tipo de rebite era mais propenso a sair do lugar em situações de grande tensão, ainda mais sob um frio extremo como na noite em que o Titanic afundou. Acima da linha d'água, havia pouquíssimos sinais da colisão. Os comissários no salão de jantar da primeira classe haviam sentido um tremor, que eles pensaram ter sido causado pela quebra de uma das lâminas das hélices. Muitos passageiros da primeira e segunda classe sentiram uma batida ou tremor, porém não sabiam do que se tratava. Aqueles nos conveses inferiores, principalmente tripulantes e passageiros da terceira classe perto do local da colisão, sentiram o impacto da batida bem mais diretamente. Às 0h05 já do dia 15 de abril, Smith deu ordem para que os botes fossem preparados e os passageiros acordados. Ele ordenou que Phillips e Bride começassem a enviar pedidos de socorro, que erroneamente direcionaram os navios de resgate para uma posição 21 quilômetros distante de onde o Titanic realmente estava. Os comissários de bordo logo foram bater de porta em porta chamando os passageiros e pedindo para que eles fossem para o convés dos botes. O tratamento recebido dependia da posição social. Os comissários da primeira classe cuidavam cada um de apenas algumas cabines. Então eles podiam ajudar os passageiros a se vestirem e irem para o convés, enquanto os comissários da segunda e terceira classe tinham de percorrer várias cabines rapidamente, rudemente acordar os passageiros, mandá-los colocar em coletes salva-vidas. Apesar das ordens, muitos passageiros e tripulantes estavam relutantes em atender os pedidos, por não acreditarem que o Titanic estava em perigo ou por não quererem sair no frio da noite. Não foi dito que o navio estava afundando, porém algumas pessoas perceberam que ele estava inclinando. O preenchimento dos botes salva-vidas começou por volta das 0h20. O segundo oficial Ligotoler se dirigiu ao capitão e sugeriu que a evacuação fosse iniciada com as mulheres e crianças. Smith, ainda em estado de paralisia, concordou com a cabeça e disse: coloque as mulheres e crianças e abaixo-os. Ligotoler assumiu o lançamento dos botes no lado bombordo enquanto Murdoch ficou encarregado do lado estibordo.
Entretanto, os dois homens interpretaram as ordens de maneira diferente. O primeiro oficial entendeu que eram mulheres e crianças primeiro, enquanto o segundo oficial presumiu que eram mulheres e crianças apenas. Dessa forma, Ligotoler lançava seus botes caso não houvesse nenhuma mulher por perto para embarcar, enquanto Murdoch por sua vez permitia a entrada de homens depois de embarcadas todas as mulheres e crianças. Nenhum dos dois sabia a capacidade exata dos barcos e temeram superlotá-los. Assim, vários botes foram abaixados com menos da metade de sua capacidade total. O ângulo do Titanic começou a aumentar rapidamente por volta das 2 horas e 15 minutos, já que a água estava entrando em partes anteriormente intactas através de escotilhas abertas. O aumento súbito do ângulo criou uma onda que varreu a parte dianteira do convés dos botes, jogando várias pessoas na água. Aqueles que estavam tentando lançar os botes desmontáveis A e B também foram levados pela onda junto com os barcos. A polpa do navio se ergueu no ar enquanto a proa ficou totalmente submersa, com sobreviventes afirmando terem ouvido um enorme estrondo vindo de dentro da embarcação. Após mais 1 minuto, as luzes do Titanic piscaram e se apagaram completamente, deixando todos na escuridão. Depois disso, havia muito pouco o que os sobreviventes pudessem fazer além de esperar pelo resgate. O ar estava frio e muitos barcos tinham feito água. Os ocupantes não encontraram comida ou bebidas nos botes, com a maioria não tendo nenhuma fonte de luz. A situação era particularmente ruim no desmontável B, que havia emborcado e estava flutuando com mais de 30 pessoas em cima, dentre eles Ligotoler e Bride. Os sobreviventes do Titanic finalmente foram resgatados a partir das 4 horas e 0 minuto da manhã do dia 15 de abril pelo Carpathia, que havia corrido durante a noite em máxima velocidade e a um risco considerável, já que ele teve de desviar de vários icebergs no caminho. As luzes do navio de resgate haviam sido avistadas pela primeira vez às 3 horas e 30 minutos, porém demorou muitas horas para que todos fossem recolhidos. Os homens do desmontável B conseguiram ser pegos por outros 2 botes, porém um acabou morrendo antes deles chegarem no Carpathia. No desmontável A, mais da metade havia morrido durante a noite, e pela manhã os restantes também conseguiram embarcar em outro bote. Outros 2 navios apareceram às 9 horas e 15 minutos, o SS Mount Temple e o Californian, que durante a noite havia avistado um outro navio ao longe disparando fogos de artifício, porém seu operador de rádio havia desligado seus equipamentos e ido dormir, enquanto a tripulação ficou confusa sobre o significado dos fogos. O Carpathia estava originalmente indo para Fiume na Áustria-Hungria, porém já que ele não tinha meios de cuidar de todos os sobreviventes, o capitão Arthur Rostron mandou que sua embarcação virasse e voltasse para Nova York, onde todos poderiam receber os devidos cuidados. O número exato de mortos no naufrágio é incerto devido a vários fatores, como confusão sobre a lista de passageiros, que incluía nomes de pessoas que cancelaram a viagem no último momento e o fato de alguns passageiros terem embarcado sob pseudonimos. O número total de mortos já foi colocado entre 1.490 e 1.635 pessoas. O número mais aceito é aquele da Junta Comercial Britânica, 1.514 mortos. Menos de 1/3 daqueles que estavam a bordo do Titanic sobreviveram. Alguns sobreviventes morreram pouco tempo depois. Ferimentos e os efeitos da exposição causaram a morte de muitos daqueles resgatados pelo Carpathia. 49% das crianças, 26% das mulheres passageiras, 82% dos homens passageiros e 78% da tripulação morreram. Os números mostram enormes diferenças nos índices de sobrevivência das diferentes classes a bordo do navio, especialmente entre as mulheres e crianças. Apesar de menos de 10% das mulheres da primeira e segunda classe juntas terem morrido, 54% daquelas na terceira pereceram. Similarmente, 5 das 6 crianças na primeira classe e todas da segunda classe sobreviveram, porém 52 das 79 na terceira morreram. A única criança da primeira classe a morrer foi Lorraine Allison, de 2 anos de idade. Proporcionalmente, as maiores perdas foram sofridas por homens da segunda classe, dos quais 92% morreram. Além disso, 3 animais de estimação que estavam a bordo sobreviveram. O Titanic acabou entrando para a história como um dos navios mais famosos de todos os tempos. Por mais de 100 anos tem sido a inspiração para obras de ficção e não ficção.
Ele é lembrado em monumentos para os mortos e em museus que exibem artefatos tirados dos destroços. Logo em seguida ao naufrágio, cartões postais memoriais foram vendidos aos milhares, assim como memorabilias que iam de latas de doces pratos, até ursos de pelúcia pretos de luto. Vários sobreviventes escreveram relatos sobre suas experiências. Porém, foi apenas em 1955 que o primeiro livro historicamente preciso foi publicado, A Night to Remember de Walter Lord. Obrigado por assistirem. Até a próxima!